Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro, dia de clássico, hein? Jogo importante, 7h30 da noite, a bola vai rolar no estádio Newton Santos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nada mais, nada menos de Botafogo e Flamengo, né? Estamos falando, vamos trazer aqui todos os detalhes dessa partida, falar muito sobre a arbitragem também. Eu tô vendo muitas pessoas aqui no canal, muitos torcedores, né, preocupados com a arbitragem. O Botafogo ontem enviou o Léo Coelho, o diretor de futebol do Botafogo, na CBF para conversar com as pessoas, e a gente vai falar muito sobre a arbitragem. Claro, vamos conversar também sobre o jogo, a provável escalação do Botafogo, tudo que o David Ancelotti poderá fazer nessa partida de hoje, prestar atenção no adversário que tem qualidade, que é o Flamengo, entre outros assuntos aqui também, né? A provável escalação, aonde assistir o jogo, todos os detalhes, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral para dar sorte pro Fogão, pra vitória. Deixa o like agora, deixa o seu like aí agora para dar sorte pro Fogão, pra gente ganhar o jogo. Inscreva-se no canal, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Rumo aí aos 60 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, Botafogo e Flamengo, 28ª rodada do Brasileiro, no estádio Newton Santos, 7h30 da noite, a bola vai rolar. Teremos hoje um público ali, eu espero aproximadamente, né, 25 mil torcedores. Ontem tivemos ali uma divulgação, né, 17 mil vendidos de forma antecipada. Então, já que vendeu 17, talvez hoje aí possamos ter 20 a 25 mil torcedores no estádio Newton Santos. A torcida do Flamengo tem direito a 5% no setor sul, e já está esgotado também essa situação para o Flamengo. Então, hoje um público que poderia ser muito melhor se o Botafogo estivesse brigando pelo título, se a gente não tivesse passado a metade das coisas que nós passamos aí nessa temporada. Não justifica, eu acho até que o público poderia ser melhor. Tô cansado de falar isso aqui no canal, mas eu não tô aqui para ensinar ninguém a torcer, porque cada um tem a sua forma de pensar e eu entendo todos os pontos, tá? O Botafogo é o 5º colocado nesse momento com 43 pontos. O Botafogo precisa vencer para voltar para o G4, mas não só isso. Além do Botafogo fazer a sua parte, o Botafogo também vai ter que torcer para um tropeço da equipe do Mirassol, que enfrenta o Internacional. Lembrando que o Mirassol está a 3 pontos à frente do Botafogo. Olha, a gente sabe como é que é o clássico, a gente sabe como é que é Botafogo e Flamengo. Se vencer, é o paraíso. E se perder, tudo que tá ruim piora. Então a situação, principalmente do David Ancelotti, que é o técnico, vai ser ali o primeiro clássico dele, né? Diante do Flamengo. Teve o Vasco, teve o Fluminense, mas contra o Flamengo é a primeira vez e ele vai conhecer, ele vai ficar sabendo como é que é. Porque se perder, a gente não quer isso. O trabalho já é questionado, vai ficar muito pior. E se vencer, mil maravilhas, e a gente vai para uma reta final aí mais tranquilo de Brasileiro. O Flamengo tá brigando pelo título. O Flamengo tem 55 pontos, é o 2º colocado, tá a 3 do Palmeiras. E um detalhe, se o Botafogo ganhar do Flamengo hoje, vai complicar muito a vida deles. Por quê? O Flamengo, ele pega no final de semana o Palmeiras. Então, se o Flamengo perder hoje pro Botafogo e no final de semana perder pro Palmeiras no Maracanã, acabou o título, né? Eu acho que fica bem difícil a situação do Flamengo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte por nós e também para acabar com qualquer chance, talvez, de título. Porque se o Flamengo perder hoje e se o Flamengo perder final de semana pro Palmeiras, eu acho muito difícil
a situação deles no Brasileirão. Falando do David Ancelotti, do time do Botafogo, os problemas que a gente sabe, né? Tem que ficar aqui repetindo, né? Todos esses problemas. O Vitinho não joga, estava com a seleção brasileira, não dá tempo de voltar, já era esperado. Cheguei a falar isso aqui no canal. Pantaleão tá fora lesionado, o Nilton tá suspenso, o Montoro e o Barreira no Mundial Sub-20 se machucaram. O Alex Telles é dúvida para o jogo de hoje. Além do Bastos que tá fora, o goleiro Neto, Danilo, tudo que a gente já sabe, todos os problemas que o Botafogo enfrenta. Mais de 250 milhões de reais em jogadores no DM. É isso que o Botafogo vive nesse momento. Como eu disse, o Alex Telles é dúvida. Eu acho que se ele for para o jogo hoje, ele deve começar no banco. O Marçal tá de volta. O Marçal talvez até comece como titular. Daqui a pouco a gente fala sobre isso na provável escalação. O Nathan Fernandes talvez volte hoje também. Além do Cuiabano, que cumpriu suspensão na última rodada. Então essas voltas aqui, se realmente acontecerem, já ajuda um pouco a nossa situação. Olha, falando dentro de campo, falando do jogo, eu tô muito confiante. Para mim, vai ser 2-1 Botafogo, 2 gols do Arthur Cabral, tá? Eu tô bem confiante. 2-1, mas eu vi muitos comentários aqui. Mas o Flamengo é favorito. O Botafogo hoje não ganha do Flamengo, vai tomar uma goleada. Olha, o Flamengo, nos últimos 5 jogos, só ganhou 1. O Flamengo, ele tá muito pressionado também. Ele não tá jogando aquela bola toda, não. Então tem jogo, é clássico. Repito e mantenho a minha opinião. Para mim, não tem favorito. Para mim, as duas equipes vão entrar em campo pressionadas. O Botafogo tem o fator casa, Nilton Santos, que não vai estar cheio da maneira que a gente gostaria, mas o Botafogo está jogando em casa, no sintético, no tapetinho, a gente sabe como faz, e assim, a gente conhece os atalhos, e o Botafogo tem um detalhe, né? Se o Botafogo abrir o placar, o Botafogo joga a pressão pro Flamengo. Eu falei isso aqui um dia desse no canal. Quem fizer o primeiro gol primeiro, vai jogar pressão por outro lado. Então é bom que o Botafogo consiga sair na frente. Que aí o Botafogo joga pressão pro Flamengo. A gente vai ter que saber jogar o jogo. Hoje realmente é um jogo que a gente tem que saber jogar, porque do outro lado tem o Flamengo que tem muita qualidade, é um elenco muito forte. É um time que joga muito compacto, no erro do adversário, marcando forte. O Flamengo, ele fica esperando o adversário errar, principalmente na saída de bola. Por isso que eu falei um dia desse aqui no canal. A minha zaga hoje é Barbosa e David Ricardo. Os dois são canhotos, mas eu entraria com eles para a gente ter uma qualidade na saída de bola. O Bahia não tem tanta qualidade na saída de bola, porque o Flamengo, ele joga em bloco alto, pressionando lá em cima, e se o Botafogo errar na saída de bola, já era, porque a equipe do Flamengo, ela tem muita qualidade no passe e eles deixam o companheiro na cara do gol. Então, a equipe do Flamengo, a gente tem que prestar atenção também, que eles tocam a bola muito rápido e fácil, eles têm um meio campo muito técnico, então a gente tem que saber a hora de marcar e a gente tem que saber a hora de esperar, né? Porque como eles têm um meio campo muito técnico, eles tocam a bola muito rápido e fácil, o Botafogo vai ter que saber esperar a hora de marcar em cima e o Botafogo vai ter que saber a hora de esperar para poder sair, porque realmente eles têm muita qualidade. O ponto fraco do Flamengo, apesar de todas as qualidades do elenco, eles jogam muito com bloco alto. E isso a gente pode explorar as costas dos zagueiros, com a bola longa do Marlon Freitas, com velocidade pelos lados. Então eles jogam muito lá em cima, deixa espaço nas costas dos zagueiros e a gente pode explorar isso. Dá para ganhar esse jogo se o Botafogo souber jogar essa partida. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, trazer para vocês aonde assistir o jogo, falar um pouquinho da arbitragem polêmica. O Botafogo mandou lá o Léo Coelho na CBF e a provável escalação do Botafogo. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir pra vocês aquela moral.
Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam. Pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Olha, a transmissão hoje tem algumas opções, tá? Você pode assistir na Cazé TV, aqui no YouTube, no Premiere e na Record, na TV aberta, tá? Apita o jogo de hoje, o árbitro Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, tá? E no VAR, Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Olha, eu tô vendo muita gente preocupada com a arbitragem. O Botafogo mandou o diretor de futebol, o Léo Coelho, na CBF, isso aconteceu ontem, para ter uma conversa lá. Não sei se isso vai adiantar alguma coisa. O Botafogo tá pedindo uma arbitragem segura, correta, e o Botafogo disse que não vai aceitar pressão de dirigentes em cima da arbitragem. Por que eu tô falando isso? Porque na parte do Flamengo, ele é um árbitro jovem, tá? Eu acho que ele nunca apitou. Eu acho que ele nunca apitou um Botafogo e Flamengo na vida dele. É um árbitro do Rio de Janeiro, da FERJ. A gente sabe que a FERJ favorece o Flamengo. Então já tá muita pressão em cima da arbitragem, porque ele é um dos árbitros que mais aplicam cartões amarelos no Brasileiro. O Flamengo, ele tem muitos jogadores pendurados. Eu não sei nem se o Flamengo vai poupar alguns jogadores hoje por conta do Palmeiras final de semana. O Flamengo tem jogadores pendurados. O Pulgar, o Jorginho, o Arrascaeta, o Alan e o Carrascal. Todos esses jogadores pendurados. Se eles tomarem cartão hoje contra o Botafogo, eles não enfrentam o Palmeiras final de semana no Maracanã. Então já tá muita pressão em cima da arbitragem por conta disso. Como eu disse, ele é um dos árbitros que mais aplicam cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. A gente espera que a arbitragem, o VAR, os bandeirinhas, todo mundo não favoreça ninguém. A gente quer, dentro de campo, que tudo seja resolvido lá. E pra gente fechar, a provável escalação do Botafogo deverá ser o seguinte. A provável, tá? A gente não sabe. Essa aqui é a provável escalação. Léo Link no gol. Na lateral direita, Matheus Ponte, só tem ele. O Cadu, da base, deve ficar no banco. É um bom lateral esse da base. Vamos prestar atenção nele também. O Vitinho tá com a seleção, não dá tempo de voltar. E a dupla de zaga, Barbosa na direita, David e Ricardo na esquerda. Eu gostei, como eu falei, sobre a saída de bola. Eu acho que com os dois a gente ganha mais qualidade nisso. Na lateral esquerda, ele vai colocar o Marçal, talvez, como titular. Eu colocaria o Cuiabano. Eu deixaria o Marçal para segundo tempo, talvez ali, se precisar de um zagueiro, de um volante, que a gente não tem no banco, o Marçal pode fazer. Eu deixaria o Marçal, que está voltando agora de uma lesão muscular, eu deixaria o Marçal no banco, começaria com o Cuiabano. O Alex Telles, a gente não sabe se vai ser relacionado. Meio campo, Alan vai ser titular, só tem ele, o Nilton está suspenso, junto com o Marlon Freitas e o Savarino como camisa 10. Ele vai colocar na ponta direita o Santi. Eu colocaria o Matheus Martins, porque tem velocidade, sabe marcar. E na ponta esquerda, ele vai colocar o Cuiabano como ponta. Eu colocaria o Matheus Martins na direita, o Santi na esquerda e o Cuiabano como lateral passando por fora. Isso é o que eu faria. E o centroavante vai ser o Arthur Cabral. Esse é o provável Botafogo para enfrentar o Flamengo. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus. Boa quarta-feira, boa sorte pro nosso Fogão, pro nosso Glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.